se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal, pois é, canal EBD Adelvi, para mais uma lição. Veja bem, a lição de hoje é uma lição que eu já deveria ter colocado aqui no canal há muito tempo, mas eu tive dificuldades com o aparelho antigo. Ele já não estava mais tendo uma capacidade para comportar a quantidade de vídeos, gravações e informações, e eu acabei tendo que me desfazer dele. Claro, não só a lição de número 4 que eu não consegui, mas também a lição de número 5. A lição de número 5 eu cheguei até a gravá-la em um outro aparelho aqui, tá, de uma outra marca, e a sua quantidade de memórias também era muito fraca. A lição está lá, está gravada, mas eu não consigo fazer mais nada, não consigo nem salvar, nem jogar para outro, ou para o YouTube, ou para qualquer outro canal, nem no Facebook, nem nada, enfim, está inutilizável. Então isso significa que nós temos aí duas lacunas que precisam ser preenchidas aqui no canal EBD Adelvi. Pois é, no canal Pastor J. Silva nem tanto, porque quando eu gravava todos os dias, aí sim era diferente. Mas agora nós temos um time de professores que me ajudam, claro, e isso para mim é muito bom. Significa que eu não estou sozinho, e isso é ótimo. Então isso me dá um descanso até maior, mas volta e meia, dependendo da lição, eu acabo colocando uma lição lá, ok? Pois bem, mas essas duas aqui, elas vão estar lá também, mas o foco é canal EBD Adelvi, justamente para a gente fechar, como já disse, tá, essas duas lacunas antes que chegue a terceira, ok? Pois é, está chegando a terceira aí. Bom, a lição de número 4, ela traz para a gente um título bastante interessante. Por quê, pastor? Vai falar sobre o ministério, mas não é o ministério de qualquer pessoa, não. É o ministério de Jesus. O título ele é bastante sugestivo, porque o autor coloca dizendo o ministério avivado. Olha só, o ministério avivado de Jesus. Quem é que vai fazer com que o ministério de Jesus se torne literalmente um ministério destacado, avivado, como o autor descreve? Sim, quem é que vai fazer isso? Pois é, a gente vai descobrir isso na lição. A princípio, através do Espírito Santo, só para a gente começar a aguçar com toda a propriedade, mas é visto que falar de ministério com toda a propriedade acaba trazendo para a nossa responsabilidade, pois é, colocando em nosso peito também essa responsabilidade de colocar a mão na massa, fazer a obra com toda a evidência. Por quê, pastor? Porque ministério para mim é isso. Eu entendo que o ministério não é só uma cadeira, como sempre digo, alocada entre ministros, mas sim, ministério é colocar a mão na massa, literalmente, é fazer a obra, literalmente. E é isso que a gente aprende com Jesus. O ministério de Jesus ele está focado justamente dentro dessa realidade que nós iremos apresentar aqui. Não que Jesus não tenha chegado em lugares e não tenha se assentado, claro, como um líder ou respeitado como um líder. Isso a gente até vê aqui dentro da lição, principalmente na leitura bíblica em classe, quando ele retorna da provação do deserto. Aliás, o Espírito Santo traz ele de volta. Ele chega na região da Galileia e ali ele começa a pregar. E aonde que Jesus vai logo de início? Ele vai nas sinagogas. E o ensino de Jesus era tão impactante que o povo começou a louvá-lo, a dar testemunho, tá, do que Jesus estava fazendo. Ou seja, a notícia estava se espalhando daquele grande homem que estava ali agora, lecionando, ensinando, pregando, curando e livrando vidas, porque o Espírito Santo trouxe ele de volta debaixo da sua autoridade, do seu poder e da sua graça. Pois é isso que a gente vai ver aqui dentro da lição, com toda a evidência. Bom, o texto áureo da mesma, tá? Ele está centrado aqui no capítulo 4, versículo de número 14, tá? Do Evangelho segundo escreve São Lucas. Pois é, e diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Viu? Acabamos de falar sobre isso. O retorno de Jesus aloca ele à região da Galileia. Ali, o seu trabalho de estar pregando, ensinando e realizando curas, milagres, enfim,
levou seu nome a se espalhar pela região e pelas terras ao derredor. Isso aí é extraordinário. Pois é, a nossa verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente, diz o autor, de um crente avivado, revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Coisa linda, né? Veja o que ele diz. O alcance espiritual, permitam-me, por favor, o nível espiritual, pois é, de um crente avivado, faz com que ele presencie e com que ele de fato venha ver acontecer coisas extraordinárias operadas pelo Espírito Santo. Isso é lindo demais. Pois é. Aí a gente entra dentro da nossa leitura diária. A nossa leitura diária, ela também está muito boa. Por quê, pastor? Veja bem. A primeira descrição que ele coloca para a gente vai ser sobre o nascimento de Jesus e um momento clássico em que o Espírito Santo desce sobre Maria, envolve ela com a sua sombra e pela virtude, poder dele, Maria vai gerar o Filho de Deus, Jesus. Está escrito aí, pois é. Bom, a segunda descrição, ele vai dar aqui ênfase ao ministério de Jesus, centrado dentro dessa virtude do Espírito Santo com toda a propriedade. É claro que aqui a gente já deixou até uma deixa sobre isso, quando Jesus está voltando, né? O versículo texto, ele mostra isso com toda a propriedade. Na virtude do Espírito, Jesus volta e vai a Galileia e a sua fama se espalha. Pois é. Bom, a terceira descrição, ele vai falar sobre o momento em que Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja bem, na descrição de número 5, ele coloca aqui dizendo que Jesus, após ter sido batizado, houve uma confirmação ali de fato, tá? Quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e essa confirmação não é somente a descida do Espírito Santo sobre ele, mas também a própria voz de Deus se fazendo presente, dizendo que aquele era o seu filho amado em quem ele tinha prazer. Coisa linda demais. Por que eu saí do 3 e fui para o 5? Porque, veja bem, eu colocaria o contrário. Eu colocaria o batismo, depois eu colocaria a tentação. Porque é justamente o que acontece. Como assim, pastor? Após ser batizado, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por 40 dias e noites. Pois é. E isso aqui a gente inverteria os papéis. Mas tudo bem, está dando para entender, está ótimo. Tá? Foi assim que o Espírito Santo deu para o autor, inspirou ele a fazer dessa forma. Então, eu faria dessa forma, mas se ele fez dessa, eu não vou questionar. Tá bom? Bom, a quarta descrição, ele vai falar sobre o modelo da oração deixado por Jesus, ensinado por Jesus, com toda a propriedade. Ele usa aqui Mateus capítulo 6, pois é, e vai se utilizar dos versículos 9 a 13 para falar do Pai Nosso. Mas antes de chegarmos ao Pai Nosso, Jesus colocou em evidência a importância da oração secreta, pois é, a oração da intimidade, a oração do momento de você apresentar para Deus as suas necessidades em segredo, e em segredo Deus vai te responder. Aliás, esse capítulo ele é riquíssimo, né? Porque nós vamos aprender literalmente a importância da oração. Isso é extraordinário, principalmente o Pai Nosso, né? É lindo demais, é lindo demais. Jesus é extraordinário, não tem palavras para defini-lo, somente com palavras humanas. É preciso buscar na Bíblia para descrever o quanto Jesus é extraordinário. Pois é, vem para cá, deixa eu fechar aqui o pacote. A última descrição, ele colocou aqui duas palavras que me chamou a atenção. A primeira delas, missão, a segunda, propósito. Eu entendo que não existe missão sem propósito, sem objetivo, sem foco. Não existe. Missão tem que ter propósito, tem que ter objetivo, tem que ter foco. Por isso que eu entendo com toda a propriedade quando ele diz a missão de Jesus
tá? E o propósito, porque agora o propósito vai estar alocado ao seu ministério, ao seu trabalho, tá? A sua atuação, literalmente. Pois é, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu sair antes que eu fique preso. E vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela está pautada aqui no capítulo 4 de São Lucas, versículos 14 a 22. Só para constar, o versículo 14 é o versículo texto da lição. Fizemos até uma abordagem falando sobre o retorno de Jesus, debaixo da virtude do Espírito Santo, sendo alocado à região da Galileia, onde a sua fama se espalhou. O versículo de número 15 da leitura diz que quando ele chega, ele vai para as sinagogas e nas mesmas ele começa a ensinar, de maneiras que o povo começa a exaltá-lo, a louvá-lo por causa de suas ações. Mas como se não bastasse, Jesus agora vai para Nazaré, cidade onde ele foi criado literalmente, num dia de sábado, e como de costume ele vai para a sinagoga. Pois é, lembrando que no sábado era dia de santa convocação. Então, se Jesus está indo para a sinagoga, é porque de fato ele quer fazer a vontade de Deus naquele dia e naquele lugar, ok? Veja bem, quando Jesus chega no sábado na sinagoga, como de costume, tá? Ele levanta-se para ler. O texto diz que ele vai levantar-se para ler, ok? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, diz a leitura. E quando ele abriu o livro, abriu justamente naquela parte que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Coisa linda, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Continua a leitura: a apregoar liberdade aos cativos e a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lindo demais isso aqui. Após fazer a leitura, tá, o contexto me apresenta dizendo que Jesus pega, fecha o livro e entrega para a autoridade da sinagoga, ou seja, para o ministro da sinagoga. Depois ele se assenta. Quando ele se assenta, todos os olhares dentro da sinagoga estão fitos nele, estão olhando para ele. Neste exato momento, Jesus diz que naquele dia se cumpriu as escrituras daquilo que ele havia lido com toda a propriedade. Ele vai dizer: isto que eu acabei de ler com toda a evidência acabou de se cumprir diante de vocês. Pois é, isso aqui é lindo, né? Isso é extraordinário. E após utilizar dessa expressão, dizendo que havia se cumprido as escrituras, tá? Jesus continua ensinando, de maneiras que o versículo de número 22 vai dizer que e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam, olha que coisa, né? Das palavras de graças que saíam da sua boca. E uma pergunta ficava no ar: não é este o filho de José? Bom, essa pergunta aqui, eu acredito que desde o momento que Jesus entrou dentro da sinagoga, ela foi feita, né? Pois é, imagina os burburinhos lá dentro: não é o filho de José? Ele está levantando para ali, mas não é o filho de José? Pois é o filho do carpinteiro. E aí? Mas enfim, o filho do carpinteiro, naquele dia, trouxe uma mensagem que deixou todo mundo impactado. Sabe o que eu aprendo já aqui? Eu aprendo com toda propriedade que quem está voltando o ministério de Jesus é o Espírito Santo. Isso é lindo demais. Ok? Muito bem. Aí a gente fecha o pacote. É isso que está aí dentro da nossa leitura bíblica em classe. Aí a gente chega dentro daquele plano de aula do autor, plano este cedido e colocado aqui para ajudar os nossos professores. Eu sempre digo, né, se você quiser utilizar o plano todo, você utiliza. Se tiver dificuldade para entender o conteúdo da lição, dá uma olhada no plano. O plano está bem sucinto, está prático, está bem objetivo. Falou? Eu geralmente uso aqui 3 pautas do plano. Já sempre que venho gravar, falo isso para vocês, né? Pois é, a introdução, quando me chama a atenção, falo dos objetivos e alguma coisa a gente apanha lá da motivação. O restante a gente deixa
por conta dos professores. Afinal de contas, eles também precisam cavar, né? Pois é. Vamos lá. Quando a gente chega aqui dentro da introdução do plano, presta atenção nisso aqui, introdução do plano, tá? Eu sempre falo isso, porque é importante falar, tem a introdução do plano e tem a introdução da lição, tá bom? Não vamos confundir as duas. Bom, aqui na introdução eu separei alguns pontos aqui dentro dela, tá? Não coloquei 1, 2, 3 não, mas eu observando aqui, eu separei alguns pontos, tá? Que merecem a nossa atenção. O primeiro deles, ele vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar do Pai novamente. A segunda observação, ele diz que sem Jesus a humanidade estaria perdida. E eu concordo com ele, tá? Em gêneros, números e graus, com toda a evidência. Concordo sim, sem Jesus a humanidade estaria perdida. A terceira observação, ele vai dizer que o ministério de Jesus se iniciou na Galileia. Está escrito, né? O versículo texto áureo da lição mostra isso para a gente. Né? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Está escrito. Voltou para a Galileia. Na Galileia, ele começou a pregar dentro das sinagogas. Está escrito aí. É só dar uma lida. Pois é. Mas o que ele destaca aqui, quando ele inicia o seu ministério na região da Galileia, é o casamento. O milagre feito no casamento. É o primeiro milagre, né, que Jesus realiza com toda a propriedade. E isso aqui vai oficializar literalmente o seu ministério. Coisa linda, né? E temos mais algumas observações. Tá? A próxima ele vai dizer que Jesus ele curou, ele pregou. Está escrito aí, vamos ler para a gente ficar, né, mais centrado dentro do assunto. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo e logo sua fama correu por todas as terras ao redor. Veja bem, qual foi o motivo que levou a fama de Jesus a se espalhar? Vamos lá, ele pregou, ele ensinou. E veja bem, o ensinamento de Jesus já chamava a atenção. O ensinamento de Jesus já deixava as pessoas maravilhadas. Pois é, agora você imagina Jesus ele curando, fazendo milagres, livrando os oprimidos. Vai dizer que isso aqui não vai espalhar? Claro que vai, com certeza. E a fama de Jesus se espalha por todas as terras ao derredor. Está aí, né? Versículo texto confirma para a gente. Bom, ele, na sua observação de número 5, ele vai dizer o seguinte: o ministério de Jesus ele foi bem sucedido. Veja bem, Jesus ele foi bem sucedido, ele foi bem-aventurado, literalmente, ele foi feliz. Por que, pastor? Veja bem, porque todas as obras que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, as mensagens pregadas, os ensinamentos pautados, todos eles foram debaixo da virtude do Espírito Santo. E aqui eu abro um leque para dizer para você, quando eu falo de virtude, eu falo de poder e autoridade. Logo eu entendo que essa virtude que está sobre a vida de Jesus qualificava ele com o poder e com autoridade para ministrar, para realizar, para fazer como ele fez, milagres extraordinários e alcançar os corações das pessoas. Jesus é fenomenal, pelo amor de Deus. Pois é, a quinta observação ele coloca para a gente, quinta não, sexta observação, ele vai dizer que o ministério de Jesus causou impacto. Versículo de número 22. Ficaram todos maravilhados. Versículo de número 15. E todos louvavam. Pois é, olha só. O ministério de Jesus causou impacto. Moral da história, fez a diferença com toda a propriedade. Isso é lindo demais. E para fechar, a última observação, ele diz aqui, tá? O nosso Senhor teve um ministério avivado, né? Permitam-me, um ministério avultado, pelo amor de Deus, tá? E vitorioso, porque sua mensagem, diz ele aqui, porque sua mensagem
era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Lindo demais. Pastor, será que eu também teria essa capacidade? As mensagens proferidas poderiam causar impacto? Claro que sim, querido. Nós temos um Pedro se levantando cheio da autoridade, cheio da unção, traçando o seu primeiro sermão, batizando quase 3.000 almas logo no início e continuando a fazer a obra do Senhor, quase 5.000 almas salvas. Que é isso, irmão? Isso é o quê? Isso é unção, isso é o avultamento, né? O avivamento, literalmente, do Espírito Santo na vida do crente. É como a verdade prática do autor coloca, né? O alcance espiritual da vida de um crente avivado. Pelo amor de Deus, revela a atuação extraordinária. Essa palavra que eu gosto muito de utilizar, né? Extraordinário, pois é, está aqui. Isso é lindo demais. Amém? Isso é extraordinário. Vamos lá. Bom, aí nós temos aí os objetivos, né? Os objetivos, o primeiro deles aí é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Obviamente, aqui a gente vai falar do ministério de Jesus, vai falar do Espírito Santo. Não tem jeito. Tá? Não dá para separar o ministério de Jesus do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem torna o ministério de Jesus, como já disse, avivado. Pois é, como está escrito aí na lição, né? É ele quem avulta o ministério, é ele quem dá evidência ao ministério, é ele quem dá características ao ministério. Então, glórias a Deus, glórias ao Cristo, glórias ao Espírito Santo, com toda a propriedade. Amém? Vamos lá. Bom, segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Olha só, explicar a importância da oração. Vimos aqui na leitura diária, né, uma descrição onde Jesus deixa a oração como modelo. A oração modelo de Jesus para os discípulos. Jesus deixa uma oração modelo, Jesus ensina como se deve orar, Jesus evidencia o papel da oração na vida do crente. Pelo amor de Deus! Que é isso? Deixa eu ir para o número 3, vamos lá. Número 3, conscientizar que Jesus teve uma vida na unção. Claro. Né? Tá muito evidente. É só pegar a palavra, ler e você vai ver. Com toda a evidência, a partir do momento que Jesus sai das águas, Jesus ele recebe ali a autoridade do Espírito Santo, com toda a propriedade. Tanto é que agora Jesus está lá no deserto, sofrendo as agruras, tentações, adversidades, ataques ferrenhos do inimigo, uma verdadeira batalha espiritual que se translitera do mundo espiritual para o mundo físico, fazendo Jesus sentir literalmente dentro da sua carne as necessidades, mas ele venceu. Ele simplesmente venceu de forma linda. Deixou o cão doidinho e volta sendo trazido pelo Espírito Santo avultado, pelo amor de Deus. Pois é, deixa eu sair, né? Pois é. Bom, como eu digo aqui para vocês, vamos lá. Como eu sempre digo aqui, às vezes eu uso alguma coisa também da motivação. A motivação aqui, o autor começa justamente falando o que a gente já falou, né? Jesus ele foi bem sucedido no seu ministério terreno. Ele foi bem-aventurado no seu ministério terreno. Ele foi feliz no seu ministério terreno. Aí eu te pergunto, por que ele foi? Porque a atuação do Espírito Santo estava ali o tempo todo, avultando o ministério dele, dando evidência ao ministério dele. Amém? Pois é. Aí o autor continua dizendo, porquanto enquanto homem, ou seja, porquanto ainda quando estava no corpo de um homem, veja bem,
teve uma vida na unção do Espírito Santo. E ele continua dizendo, para sermos vitoriosos em nosso ministério, enquanto cristão, para sermos vitoriosos em nosso ministério, tá? Enquanto ainda estivermos aqui como cristãos neste mundo, precisamos seguir o exemplo de Jesus e viver uma vida na unção do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Pastor, como é que eu busco esse avivamento? Como é que eu busco esse despertamento? Como é que eu busco essa atuação? Como é que eu busco o Espírito Santo? Vamos lá, ele colocou uma pauta. Veja bem, para isso precisamos, primeira coisa, orar. Segunda coisa, ler a palavra de Deus. Ele disse para Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite. Olha que coisa linda, esse livro vai te fazer prosperar, viu? Esse livro vai fazer você alcançar os teus objetivos, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Então ler a palavra é fundamental. Ele continua dizendo, obedecer, não só ler, mas obedecer a palavra. Coisa linda, né? Jejuar também faz parte do pacote. Então vamos lá. Para eu ter uma vida cheia do Espírito Santo, primeira coisa que eu preciso colocar em evidência é uma vida de oração. Pois é, dialogar com Deus, conversar com Deus, expressar para Deus as minhas necessidades, mostrar aonde realmente eu preciso mudar. Veja bem, então a oração é o primeiro ponto. Ler e obedecer a palavra é o segundo ponto. Ok? Não tem avivamento se você não tem contato com a palavra. Não tem como você despertar se você não obedece a palavra. Não tem jeito, tem que obedecer a palavra. A oração é fundamental, mas se você quer literalmente fazer com que as mensagens que saiam da sua boca, que ele coloca sobre a sua vida, tenham evidência, então leia a palavra, obedeça a palavra. Não tem jeito, ok? Muito bem. E também uma vida de jejum. Então essas são as pautas principais para a gente ter uma vida na unção do Espírito Santo, debaixo da autoridade do Espírito Santo, avultada pelo Espírito Santo, orar, ler e obedecer, jejuar, pelo amor de Deus, porque foi tudo isso que Jesus fez. Jesus fez, ok? Jesus até se santificou por nós. Pois é, então entenda, tudo isso aqui faz parte do processo de santificação. Se Jesus orou, se Jesus leu a lei, se Jesus obedeceu, se Jesus jejuou, ele fez tudo isso como processo de santificação. Pastor, o que significa santificação? Isso aí tu já está mais do que saturado de saber. Pois é, santificação é nada mais nada menos que separação. O significado bem simples, né? Bem popular, separação. Só que aí a gente coloca dentro dessa palavra mais alguns adjetivos que somam e evidenciam a importância. Veja bem, santificação, que significa separação, tá? Dentro da vontade de Deus está ligada à consagração e à dedicação. Então entenda, para eu ter a unção do Espírito Santo, para eu ter um ministério avultado, avivado, eu preciso de uma vida de santidade, ou seja, de uma vida de separação daquilo que me atrapalha, daquilo que me impede de alcançar e de chegar até Deus. E como é que eu chego até Deus? Me dedicando a Deus. Como é que eu faço isso? Me consagrando sempre. Pois é, se eu utilizar essas três qualidades da santificação, tá, em minha vida, separar, consagrar e dedicar, eu vou entender que automaticamente eu vou ser cheio do Espírito Santo se continuar orando, lendo e obedecendo e jejuando também. Ok? Essa é a receita para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Pega a visão e aí a gente sai daí e vai direto para a introdução da lição. Bom, introdução da lição literalmente agora com toda a propriedade. Vamos lá. O autor, ele começa praticamente quase como a mesma introdução do plano, tá? Ele diz que Jesus iniciou seu ministério na Galileia. A gente já viu isso, está lá no versículo texto, está lá na leitura bíblica. Pois é, ele inicia seu ministério na Galileia. Mas o que me chama a atenção aqui, nessa introdução da lição, é isto aqui que ele vai dizer. Olha só.
provocando grande repercussão diante do povo. Coisa linda. Quando Jesus é realocado à região da Galileia, porque estava sendo trazido pelo Espírito Santo, debaixo da virtude, do poder e da autoridade do mesmo, tá? Quando ele chega na região da Galileia e a sua fama se espalha, o autor diz aqui que Jesus ele causou uma grande repercussão na localidade. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Lindo demais. Eu não preciso nem falar mais, e conforme ele coloca aqui, que a sua fama correu. Porque você já ouviu, já falei, está escrito, a fama de Jesus se espalhou, tá? De forma extraordinária. E claro, isso aqui mais uma vez a gente diz, o ministério de Jesus, tá? Ele se sobressaiu com toda a propriedade. Tá? Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada pela autoridade do Espírito Santo. A gente repete a mesma coisa da introdução do plano. Pegou? Pois é. E aí a gente fecha o pacote aqui bonitinho, tá? Lembrando que o retorno de Jesus, alocado à Galileia, causou uma grande repercussão. Pois é, sua fama se espalha, seu ministério é avultado, sua mensagem é impactadora, consegue atingir os corações, deixar as pessoas maravilhadas. Toda honra e toda glória para ele. Ponto, aliás, tópico de número 1. Tópico de número 1. Diz o seguinte: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, porque dentro desse tópico aqui nós temos 2 pontos. Pois é, somente 2. Tá? O primeiro ponto vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Pois é. E aí ele separa dentro desse primeiro ponto aqui, letra A, B, letra C. Ok? 3 letrinhas colocando aqui em evidência a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Na letra A ele colocou no nascimento. Pois é, lá na leitura diária, a primeira descrição, né, é o nascimento de Jesus centrado dentro da virtude do Espírito Santo. Aqui ele traz para a gente: o anjo Gabriel anunciou a Maria, tá, que sobre ela haveria de descer o Espírito Santo. Ao dizer isso, ele continua mostrando para ela a evidência, literalmente, daquele fato que iria acontecer. Pois é, veja o que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que notícia extraordinária Gabriel traz para Maria. Pois é, isso aqui a gente precisa entender, que quando foi profetizado que uma virgem daria à luz um filho, ou melhor, conceberia o Filho de Deus, quando foi profetizado, principalmente por Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a partir do momento em que a profecia entra em evidência, agora você imagina a quantidade de Marias que não surgiram. Ah, pastor, que isso é? Quando Jesus está lá em Nazaré, nós temos uma prova cabal disso aqui. Quando Jesus está lá em Nazaré, quem é que vai para Nazaré tentar provar que aquele que ali estava não era Jesus? Pois é, Natanael. Natanael vai tentar desmascarar Jesus. Só que quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz para ele: eu vi você estando debaixo da figueira. Ok? E isso aqui é uma pauta interessante, né? Alguém disse que quem vai para a figueira, né, vai para orar. Não, calma aí. Natanael era criança, era um menino. Então dizer que Natanael estava lá orando nesse período, balela, historinha, tá? Por quê? Foi a mãe dele que escondeu ele com as folhas, né, da figueira e mandou ele ficar quietinho, fica aí, porque Natanael tinha praticamente a mesma idade que Jesus. Pois é, daquele massacre de crianças sobreviveram Jesus e Natanael, que foi escondido. E esse Natanael se transforma
num grande pesquisador das profecias do Messias. E tanto é que ele já tinha desmascarado muitos Messias, muitos falsos Messias. Só que quando ele se depara com o Messias de Nazaré, ele vai ter uma surpresa, porque ninguém sabia daquele segredo, somente ele e a mãe dele, quando ele disse: eu te vi estando debaixo da figueira. Oh, meu Deus do céu! Ou seja, o que Natanael confessa? Eis aqui realmente, não tem como, né? Ele confessou, aquele ali realmente é o israelita de verdade, não tem jeito. Aliás, Jesus disse isso para ele, né? E com toda a propriedade, ele reconheceu que aquele era o Cristo. Isso aqui é tremendo, né? Pois é. Tem que falar, tem coisas que a gente tem que falar, não tem jeito. Porque senão você fica ouvindo balela por aí, historinha para boi dormir. Pelo amor de Deus, né? Cansa os ouvidos da gente. Mas vamos lá. Me empolguei um pouco aqui. Bom, aí depois que Gabriel anuncia, o autor continua aqui dizendo o seguinte: bom, aqui a gente vê o papel, coisa linda demais, a gente vê o papel do Espírito Santo, a gente vê a atuação do Espírito Santo, coisa linda demais, olha só, pelo amor de Deus, tá executando, né? Olha só, executando, porque ele chama ele de o executor divino, né? O realizador divino do plano de Deus com toda a propriedade. Tá? Bom, e ele continua dizendo: nosso Senhor se tornou Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, essa aqui é uma outra expressãozinha também que merece um pouco da nossa atenção, né? A expressiva original Emanuel, né? Claro, tem esse significado, Deus conosco, mas a realidade mais profunda, né? É como se fosse Deus dentro de nós. Então é muito mais do que Deus conosco. Apesar que, quando nós entendemos Deus dentro de nós, a gente entende o que Jesus fala lá em João, no capítulo 14, nos versículos número 21 a 22, quando ele fala que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E aquele que lhe ama será amado pelo seu Pai. Então ele e o Pai viriam até essa pessoa e faria nele morada. Olha só, habitação. Então, com toda a propriedade, Emanuel é Deus dentro de nós. É Deus conosco. Sim, também é, com certeza. Ok? É apenas para massificar um pouco mais aí e aguçar a sua curiosidade. Bom, aí a gente sai da letra A e a gente entra na letra B, no batismo. Pois é, esse é outro momento também clássico, né? Quando Jesus ele está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Após fazer isso, desce sobre Jesus o Espírito Santo. Nós vimos na leitura diária também sobre isso, né? Desceu sobre ele o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. E é claro, nessa cena do batismo, como já disse, digo de novo, sem problema nenhum, o próprio Pai se apresenta chamando ele, Jesus, de seu Filho amado, em quem ele tinha prazer, segundo algumas tradições, em quem eu me comprazo, né? Cujo significado é nada mais nada menos que em quem eu tenho prazer. Pegou? Pois é, isso é o que acontece. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João. Jesus submeteu-se ao batismo de João. Jesus aceitou o batismo de João. Jesus ele vai aceitar porque ele vai dizer que tinha que se cumprir as Escrituras. O exemplo que ele é, o modelo que ele é, ele tinha que passar por aquilo. Pois é, você imagina se Jesus não se batizasse, o que ia ter de crente dizendo: não preciso, Jesus não foi, por que não tenho que ir? Pois é, né? Enfim, isso é muito importante. Ele coloca aqui dizendo que, claro, eu já falei sobre isso, houve ali uma manifestação da Trindade com toda a propriedade. Jesus presente, o Espírito Santo e a voz de Deus. Lindo, né? No batismo de Jesus, a Trindade estava presente. Oh, maravilha! Após, eu não vou nem entrar nos pormenores aqui das pautas, vou deixar por conta de vocês, mas isso aqui já pegou, né? O fio da meada já foi. Veja bem, após essa cena, Jesus saindo, o Espírito Santo que agora desceu sobre ele, aí a gente já entra na letra C. Olha o que diz a letra C: na tentação, após o batismo. Sabe por que eu fiz aquela troca lá?
Pois é, do número 3 por número 5, eu colocaria batismo primeiro, depois o Espírito levando ele, porque é isso que está acontecendo. Tá? E detalhe, é uma observação simples. Aparentemente, pode ser, nossa, pastor, é bobo isso? Não, não é. É importante. Você pode, às vezes, entrar na empolgação da explicação de que ele foi levado para o deserto, daqui a pouco você se depara com o batismo e ele, calma aí, isso pode dar uma confusãozinha. Então, aqui a ordem está certinho, né? Nós temos ele no batismo, nós temos a confirmação e após isso, na letra C, ele está sendo conduzido ao deserto para ser tentado. Está escrito aí. Coisa linda demais, tá? Bom, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. O texto ainda diz, né? Pelo capeta, pelo cabeça rachada, como diz o famoso pregador. Pelo amor de Deus, gente, olha só. Bom, 40 dias e 40 noites, aí o texto diz, Jesus teve fome, o momento em que o cão se apresenta. Olha, tu pode transformar essas pedras em pão se tu quiser, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coisa linda demais. Meu Deus do céu. Bom, e não parou por aí não, né? Esse momento da tentação foi um momento tenso para Jesus, porque o inimigo ele se aproveitou justamente das maiores necessidades humanas em Cristo. Fome, pois é. Ou seja, o desespero que leva muita gente ao suicídio. Quando ele transporta Jesus para o pináculo, ele diz para ele, ó, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que ele vai dar ordem aos teus anjos para te guardarem? Pois é, tu vai ser guardado, tu vai ser protegido. Só que aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E como se não bastasse, o danado ainda vem e mostra para ele todos os reinos da terra de cima de uma montanha. Dizendo, ó, tudo isso eu te dou se tu se prostrar e me adorar. Aí Jesus usa, né, a última fala com toda a propriedade, dizendo para adorar somente ao Senhor e somente ao Senhor dá culto. Vai-te, Satanás. E aí Jesus vence de forma extraordinária, fechou o pacote. Bom, veja aqui, então, as divisões que o autor colocou para a gente. Você pode cavar muito mais coisas, né? E aí a gente já sai e vai para o número 2. No número 2 ele coloca aí o Espírito Santo no ministério de Jesus. Bom, isso aqui é uma pauta também muito interessante, tá? Porque Jesus ele vai começar o seu ministério com cerca de 30 anos de idade, ok? 30 anos de idade. 30 anos. Pastor, não está bem atrasado? Ué, atrasado por quê? Na obra de Deus tudo é no seu tempo, não é no nosso, é no tempo dele. Segundo a tradição judaica, o sacerdócio era dado aos futuros sacerdotes com a idade de 30 anos. Pois é, nós temos aí pautas sobre isso. Não era dado um sacerdócio a um garoto. Ele entrava, aprendia os ofícios sacerdotais e quando completava seus 30 anos era consagrado sacerdote. Jesus está fugindo do padrão? Padrão? Não, em hipótese alguma. Ok? Pega a visão, vem comigo. Vamos lá. Bom, com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, tá? A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito. Vimos isso, né? Momento clássico em que Jesus volta, passa pela Galileia, vai a Nazaré. Quando chega em Nazaré, entra lá dentro da sinagoga, ali fala sobre a profecia que se cumpriu, e após fazer isso, com toda a evidência, o ministério de Jesus vai despontar assustadoramente, com 30 anos de idade. Ok, queridos? Bom, eu acho que eu não preciso dar continuidade, porque ele vai falar justamente sobre essa questão do capítulo 61 do livro de Isaías, né? Onde o papel de Jesus, com toda a evidência, era evangelizar os pobres, pois é, curar os quebrantados de coração, anunciar o ano aceitável do Senhor, e é claro, isso aqui é uma pauta muito boa, né?
Porque se o ministério de Jesus foi avultado e começou com essa descrição maravilhosa e profética, tá? Quando Jesus ele automaticamente declara a sua ascensão aos céus, o ministério de Jesus não para, o ministério continua. E quem dá continuidade ao ministério de Jesus sou eu e você. Pois é, o ministério de Jesus continua. Então a mesma unção que estava sobre o Cristo agora está sobre nossas vidas. O mesmo Espírito que usava Jesus com toda autoridade e propriedade também nos usa por graça e misericórdia. Não somos merecedores nem dignos de nada, mas a misericórdia dele, o favor dele, a compaixão dele nos transformou em servos, em instrumentos, tá? Para ser usado por ele, como Paulo mesmo declara, né? Combatendo como um bom soldado de Cristo Jesus, que não tem do que se envergonhar, nem se embaraça com os negócios desta vida. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus, deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te levar, deixa o Senhor te conduzir, dê continuidade ao ministério clássico de Jesus em sua vida. Pelo amor de Deus, coloque a mão na massa, a mão na obra, entendeu? Chega de ficar esquentando cadeirinha, querido. Levanta e vai fazer a obra. Pelo amor de Deus. É muito fácil a gente ficar na posição, né? O que tu é? Eu sou ministro. E não faz nada. Meu irmão. Que é isso? Jesus chamou para trabalhar. Não chamou para descansar na poltrona, não. Chamou para trabalhar. Mete a mão no arado e não olha para trás. Vai em frente. Pega a visão. Vamos lá. Tópico de número 2. Pois é. No tópico de número 2, Jesus e a oração olha só, Jesus e a oração em seu ministério. Bom, Jesus ele foi um homem de oração? Foi. Jesus deixou a importância da oração? Foi. Eu já até citei da importância da oração do Pai Nosso. Mencionei também a oração em secreto, aquela oração em segredo. Pois é, claro que a gente não fez aqui uma alusão, nem foi dada uma evidência sobre isso. Mas aqui o autor traz para a gente, logo no primeiro ponto, o valor da oração. Olha o que ele diz aqui para a gente. A oração do Pai Nosso, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, aparece em duas versões. Nos evangelhos de Mateus, a partir do capítulo 6, versículos 9 a 13, depois em Lucas, capítulo de número 11, versículos de número 2 a 4. Vamos lá. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte, diz ele aqui para a gente, ok? Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação. A oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica. Olha só, ali ele está dizendo o seguinte, que ela não cumpre apenas uma mera orientação, ou seja, ela não é uma mera orientação, não, ela revela, diz ele, algo extraordinário. O que? Ele diz o coroamento, tá? O coroamento, tá? De um estilo de vida sem pelo amor de Deus. Não é uma oração botada ali, alocada ali, apenas para enfeitar, não. Ela tem algo de potencial dentro dela. Quando ele diz aqui de coroamento, olha o que ele diz, gente, de um estilo de vida. Pelo amor de Deus. Jesus, quando deixa a oração do Pai Nosso, ele está dizendo, eu estou deixando um modelo de como vocês devem se apresentar diante de Deus e a partir desse momento, vocês entenderem o que é ter uma vida, tá, debaixo da direção de Deus. Olha só, é um novo estilo de vida, como diz o autor. Com certeza. Pelo amor de Deus. A oração faz a diferença, pelo amor de Deus, sem hipocrisia, sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Pastor, exibicionismo, gente, a Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, né? Pois é. Você já viu, né, aquelas orações que você não sabe que tipo de oração é aquela que o cara está fazendo, né?
usa um monte de palavras rebuscadas. E Pai Todo-Poderoso, Excelso, Magnânimo, não sei o que e tal. A oração é simples. Na oração de Jesus, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, reconhecendo paternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que oração linda! Pelo amor de Deus. Uma outra oração também que eu acho muito bonita é a oração do salmista Davi no Salmo 51. Segundo a tua bondade, benignidade, benevolência. Meu Deus do céu. Gente, a Bíblia, ela está cheia de exemplos de como devemos orar e buscar ao Senhor. E Jesus, ele se encarregou de deixar para a gente esse modelo, porque Jesus era um homem de oração. Jesus gostava de orar. Jesus estava sempre orando. E ele deixa a importância da oração, porque a oração vai mudar o nosso estilo de vida, literalmente. E, claro, vai nos assegurar de um relacionamento com Deus. É como eu disse numa pregação agora recente, né? Construa um caminho de relacionamento íntimo com Deus. E como é que eu faço isso? Através da oração. Primeiro passo. Leitura da Bíblia, obedecendo a palavra, pois é, jejuando, eu crio esse caminho, eu crio esse acesso, eu crio essa porta que me dá direito de entrar e sair da presença de Deus, quando a chave que eu uso é o nome de Jesus. Pegou? Pois é. Bom, então, dentro desse ponto de número 1 aí, o valor da oração, dá para você cavar, buscar muito mais coisa. A gente vai para o 2, tá? Uma vida de oração. Olha só, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. O que eu disse para você, né? Jesus, ele foi um homem de oração, tá? E aqui o autor, ele corrobora com isso, dizendo que é possível encontrar várias citações onde Jesus estava literalmente orando. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para, olha só, ele orou para escolher os seus discípulos. Fez uma oração de gratidão a Deus, por Deus, de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, como já disse, de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição, mesmo sendo Deus, ele, Jesus, em condição humana, em condição humana, ele buscava uma vida de comunhão com Deus. Veja bem, isso aqui é um ponto importante. Mesmo sendo Deus, aqui a gente vai entender isso aqui, tá? Lembrando que quando o seu lado carne, o seu lado humano estava em evidência, Jesus, ele era 100% humano, ok? Jesus, ele não deixava o lado divino interferir nesse momento da sua humanidade, quando o assunto era necessidade. Ah, não, que isso? Não. Isso é extraordinário, gente. Isso é lindo demais, ok? Porque era o lado humano. Veja bem, se ele fosse permitir que o lado divino entrasse lá no deserto, ia ser fácil vencer o cão. E o cão se aproximou dele, chegou lá. Por quê? Era o lado humano que estava ali, sofrendo, sendo tentado. Pois é, o lado humano. Ok? Meu Deus do céu. Bom, eu não preciso nem continuar, vocês continuem caso queiram, tá? Bom, uma vida na unção do Espírito. Bom, aqui ele até coloca uma prévia antes, né? Na prévia dele diz assim, com unção, nós referimos a uma vida de serviço sobre a comunhão. Claro, quando eu falo de ministério, eu já coloco serviço e trabalho na pauta, não tem jeito. Tá? E agora, debaixo da unção, a unção que caracteriza, a unção que evidencia, a unção que destaca literalmente, tá? Que faz o ministério ser literalmente mostrado, visto. Que isso?
Pelo amor de Deus, tá? Por quê? É o Espírito Santo, simples assim. Número 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. Olha só, a gente falou aqui o tempo todo do ministério de Jesus, vimos aqui a atuação do Espírito Santo, avultando, avivando, né, caracterizando o ministério de Jesus, lindo demais, maravilhoso, mas agora eu disse que a gente ia aprender com Jesus, pois é, sobre o ministério dele. De fato aqui, qual é o próximo assunto, qual é a próxima pauta? O ministério do obreiro. E aí, olha o que está escrito aí, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições, tá? Os obreiros têm muitas atribuições na obra, diz ele aqui. Vamos lá. Ah, pastor, que foi? Eu sou diácono. A minha função é ficar na porta. Eu sou diácono. Eu só tenho que ficar na porta. É mesmo? Só ficar na porta? Só levar um copo d'água? Só levar um copo d'água? Pois é. Mas eu aprendo que o diácono ele dá assistência. Eu aprendo que o diácono ele despede o povo, ele traz o povo, ele orienta o povo, ele trata do povo, ele é ouvidos, ele é olho, ele é boca do pastor. Então ele tem muitas atribuições. Não é só ficar na porta, não é só levar um copo d'água, nem somente servir a Santa Ceia. Até porque se fosse somente isso, já são 3 atribuições na vida do diácono. E aí? Então, o obreiro literalmente tem, eu comecei pelo diácono, né? Possui muitas atribuições. É claro, na ausência do diácono, tendo o presbítero faz tudo isso. Logo, cabe sobre o presbítero um peso muito maior, porque além de fazer tudo que o diácono faz, na ausência do diácono, o presbítero ainda ensina, prega, dirige, lidera. Eita, pegou. Pois é. Agora você imagina, não vou nem falar do pastor, né? Tá bom. Bom, já deu para entender que o autor, quando coloca aqui que os obreiros possuem muitas atribuições, é um fato. É um fato, sem sombra de dúvida. Ok? Continuando aqui, ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocrático. Olha que coisa interessante, né? Ele coloca para a gente aqui uma série de atribuições dentro das funções que podem ser exercidas dentro de uma igreja, tá? E é claro, isso aqui, quando a gente fala sobre avivamento, avultamento, despertamento do Espírito Santo, essas atividades precisam serem tocadas pelo Espírito Santo. Como ele diz aqui, para não se tornarem assuntos burocráticos. Senão daqui a pouco você vai estar tratando a sua atribuição dentro da igreja como um emprego. O problema é que é um emprego que você não recebe. E aí acaba entrando o quê? O desânimo e a vontade de não fazer mais, porque você não ganha em dinheiro, em cheque, né? Você ganha em nível de espiritualidade, você ganha em comunhão com Deus, você ganha gratidão da parte de Deus, tá? Você tem Deus sobre a sua vida, mas o lado humano ele é egoísta, né? Ele quer ver para crer. Então, para que isso não caia dentro dessa questão do desuso, é preciso buscar e cavar sempre, tá? Uma vida de oração, de intimidade com Deus. Cai sim, gente, cai sim. E começa a tratar os assuntos de forma burocrática, pensando em tirar alguma coisa. Infelizmente, quando cai dentro dessa malha fina, o negócio fica estreito. Tá? Então é preciso ter muito cuidado. Tá? Por isso é muito fácil essas atividades, ele diz, é muito fácil essas atividades se tornarem meramente burocráticas. Tá? Mas o obreiro ungido, diz ele aqui, mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Lindo demais. Existe aquele momento também que você pega, né, o trabalho que você faz, chega um momento que você quer, estou cansado, não quero fazer mais, né, quer passar a bola, quer colocar outra pessoa no lugar. Por quê? Porque você cansou. Mas você entende que mesmo cansado, mesmo não querendo fazer, não foi uma coisa que simplesmente caiu de paraquedas em cima de você.
Foi Deus que colocou, foi Deus que te deu. Então, automaticamente, o que você faz? Você vai para o joelho e pede ao Senhor que renove as tuas forças, que ajude você a dar continuidade ao trabalho, para que o trabalho não venha ficar sendo feito de qualquer maneira, né? Então, como ele diz aqui, o obreiro que sabe, tá? Que é ungido pelo Espírito Santo, ele sabe, ele pede renovação, ele busca renovação para Deus restaurar suas forças, para ele dar continuidade ao trabalho, ok? Independente se ele vai ganhar ou não, o importante é que ele vai dar continuidade, tá? Essa pauta aqui, ela tá muito boa, tá? Eu aconselho vocês a darem uma passadinha nela, dar uma lida, né, em todo o conteúdo, tá? Só essa primeira parte aqui já provou para a gente a importância disso tudo aqui. Bom, número 2, a unção do Espírito na vida do crente. Bom, em cima foi na vida do obreiro, né? Então o obreiro precisa realmente se precaver para não cair, né, na malha fina da fraqueza espiritual. Tem que ter cuidado. Bom, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Agora a gente fala aqui a nível de massa, né, de povo, literalmente, não só de obreiros. Lembrando que quando a gente fala de crente, a gente coloca todo mundo dentro do pacote. Não tem essa não, tá? Mas ele continua dizendo aqui, viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial. Olha que coisa linda, eu gostei disso aqui. Viver uma vida, né, ter um ministério avivado, avultado, e viver uma vida cheia do Espírito Santo, não é, ele diz aqui, não é, tá, privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial, que estão lá nas suas cadeirinhas, cadeirinhas, né, como é que eu digo? Poxa, fofinhas, né? Não, é outra coisa que eu ia dizer, mas já acabei esquecendo. Cadeiras acolchoadas, né? Fofinhas, não. Até porque também tem banco de madeira ali que dói pra caramba, né? Então vamos lá, deixa eu voltar pra cá. Bom, então não é privilégio apenas daqueles que se assentam ou que exercem o ministério, não, é de todos, tá? Olha o que o autor coloca pra gente aqui. O sacerdócio é real, chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Isso aqui é uma convocação para todos os crentes. E ele coloca aqui em São Pedro, né? Carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, mas isso aqui a gente vê com muita propriedade dentro, tá, da vocação feita pelo próprio Cristo. Quando ele diz, olha, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Quando Jesus fala isso aqui, tá, com toda a propriedade, ele também declara que todos deveriam ir pregar o Evangelho. Ele não separa aqui os seus discípulos, ele diz, todos, a missão é para todos, né? Todos, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não é somente para pastor, para presbítero, evangelista, missionário, não é para todos. Todos estão inseridos. Então, se todos estão inseridos dentro da missão, automaticamente todos carecem da unção do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não desce na igreja simplesmente enchendo a igreja, capacitando a igreja para a igreja cantar mais bonito, para a igreja para ter força somente para ir ali. Não, querido, não é para cantar mais bonito. Isso aí vai acontecer, tá? Não é só para mim, é somente para ir para a igreja, não. É para fazer a obra. É para se lançar e ver quem realmente precisa, tá? É para fazer. A manifestação do Espírito Santo é isso, tá? Então, a unção do Espírito Santo na vida do crente move a vida do crente, tá? De forma que ele vai literalmente ser um canal usado pelo Senhor, independente dele ser do ministério ou não. A unção do Espírito Santo na vida do crente caracteriza o seu ministério, o seu trabalho. E faz o mesmo colocar as mãos na massa. Pega a visão, ok? Eu disse que era uma pauta simples, sucinta e está sendo. Aí a gente chega aqui na conclusão. Bom, ele diz nesta lição, vimos que o Senhor teve um ministério avivado. Sim. Vimos que Jesus teve um ministério avivado? Vimos. Cheio do Espírito Santo? Sim. Avultado? Sim. Quando se caracterizou? A partir do momento que Jesus sai das águas, quando o Espírito desce sobre ele, ali se caracteriza. Ele é levado para o deserto para ser tentado. Neste exato momento, o Espírito deixa Jesus, tá, sofrer as agruras. Jesus precisava passar por aquele teste. Jesus precisava ser aprovado por aquilo.
Era o lado humano que estava sendo atacado. Era o lado humano que estava sendo afrontado. Jesus precisava vencer literalmente dentro da condição que ele estava, lado humano. Ok? Somente quando Jesus vence literalmente é que o Espírito agora se aposta dele e traz ele de volta. Trazendo ele de volta, o mesmo caracteriza seu ministério, caracteriza sua chamada, dá evidência literalmente ao ministério de Jesus. Assim como o Espírito Santo caracterizou o ministério de Jesus. E como eu disse no início aqui, o ministério de Jesus ele não parou, ele não acabou quando ele foi assunto aos céus. Porque ele deixou aqui duas ordens clássicas. A primeira dela é em São Mateus, ide por todo mundo, para pregando, batizando, ensinando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, está lá em Marcos. Pois é, quando Jesus deixa essas duas ordens aqui alocadas, tá, dentro desses dois evangelhos, para ser mais exato, ele deixou, né, para o Evangelho segundo escreve São Mateus, com toda a evidência, já que Lucas ele se apropria das informações para poder escrever, ele acabou relatando, tá, daquela forma. Mas entenda uma coisa, independente disso, tá, a ordem de Jesus era para todos. Então, automaticamente, o ministério não acaba, o ministério continua. E o ministério que nós estamos exercendo hoje é o mesmo de Jesus. Porque nós estamos levando Jesus, nós estamos mostrando Jesus. Tá? Nós representamos Cristo nesta terra. Quando somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, é o que somos, levando a mensagem do Senhor, dando continuidade ao ministério do Senhor. Entenda isso, pelo amor de Deus. A mesma unção que caracterizava Jesus. Jesus disse que ele desceria e ficaria conosco. Ele está caracterizando a igreja desde o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Desde aquela manifestação até o presente momento, nós temos aí o Espírito Santo caracterizando, avultando, dando evidência, nos pautando com autoridade, nos levando à frente para continuar fazendo a vontade do Senhor. Pega a visão, tá? Mas para que isso continue na sua vida, obreiro, crente, entenda uma coisa, é preciso orar, é preciso ler, é preciso obedecer, é preciso jejuar, é preciso se santificar,